Bom, eu sou o Penage. Essa aula aqui vai ser sobre Python. O que a gente vai ver nessa aula? Como instala Python em Windows e no Linux, as variáveis, tipos de dados, operadores condicionais, loops, listas, strings e, para finalizar, um context. Para vocês treinarem o que a gente for ver hoje. Pode passar. Bom, como que instala Python? Para os usuários do Windows, tem esse link aqui. Eu vou estar disponibilizando esse slide depois da aula, então quem quiser ver no computador em casa pode acessar esse link. Para usuários de Linux, tem esses dois comandos: sudo apt install python 3, para instalar o Python mesmo. Essa linha de baixo, sudo apt install python 3-pip, ela é opcional. O pip é um gerenciador de pacote de Python. O pacote é como se fosse uma biblioteca em C++. Você quer uma função de matemática, você instala o math, que ele vai estar todas as funções lá implementadas. O cosseno, seno, tangente, essas coisas. E para quem preferir, tem uma IDE, que vai ser um ambiente de desenvolvimento. Tem o Google Colab, que é um ambiente online que vocês podem executar Python sem precisar instalar na sua máquina também. É uma alternativa bem interessante. Bom, para iniciar aqui, um exemplo de código em Python. Quem estava aqui na aula de C++ ontem, pode ver que é bem mais simples. Não precisa incluir nenhuma biblioteca para rodar Python. Aqui tem uma diferença principal, que é essa hashtag aqui do comentário. Em C++ é //, em Python é hashtag, 3 aspas, vai ser um comentário de várias linhas. Teoricamente, isso daqui seria uma string, mas os programadores em Python usam essa string de várias linhas para documentar o código. Tem aqui, dá para ver a função input, que vai ser para receber uma entrada, e o print, que é para imprimir na tela. Eu vou mostrar mais detalhes depois. As variáveis. Bom, para quem não sabe nada de programação ainda, o que seria uma variável? Seria um objeto que você guarda um valor nele. Pensa na prova de matemática, você tem x mais 1 igual a 0. Você quer saber qual o valor de x? Você poderia descobrir, sei lá, x igual a menos 1. Esse x é uma variável. Em programação é a mesma coisa, só que você pode só predefinir antes. E Python, diferente de C e C++, você não precisa especificar qual que é o tipo de dados que você quer armazenar. Você pode simplesmente escrever x igual a 10, que ele vai receber 10, e vai entender que aquilo é um número. Você pode escrever x igual a Ana, ele vai entender que aquilo é uma string, vai salvar lá. A regra de nomeação é que você pode escrever qualquer letra e número, mas não pode começar com número. Pode escrever underline, mas o resto dos caracteres não é permitido. Agora, falando um pouco sobre tipos de dados. Em Python, vão ter esses 4 principais. O int é uma variável para guardar números inteiros. Diferente de C e C++, você não tem um limite de número que você pode guardar no int. Você pode criar um número tão grande quanto você quiser, desde que caiba na memória do seu computador. O booleano é verdadeiro ou falso. Ele serve mais para você verificar alguma condição. É importante notar aqui que esse true e o false tem letra maiúscula. Se vocês escreverem com letra minúscula, ele não vai entender que é um booleano. Agora, a string, ela vai guardar uma sequência de caracteres. É parecido com o C, que a gente tem o char, e cada posição nessa string seria um char, basicamente é isso. E o float são números reais, tipo número com vírgula. Ali tem uns exemplos, vocês podem ver que o float, ele usa ponto. Em português a gente costuma escrever 1,23, mas em programação é 1,23.
Senão ele vai achar que são duas coisas diferentes, o 1 e o 23. Aqui tem uma observação que o Python, você não declara o tipo da variável obrigatoriamente. Se você declarar uma variável que vai guardar um inteiro primeiro, você pode usar essa mesma variável para guardar um booleano. Tem essa opção em Python. E ali embaixo, volto aqui um pouquinho, do mesmo jeito que você tem esses tipos, se você escrever int, entre parênteses, o nome da variável, ele vai converter a variável para um inteiro. Mesma coisa para os outros tipos. Aqui tem os operadores de Python. Eles são parecidos com o C ou C++. Aqui tem o mais, que é a soma de dois valores, então 1 mais 2 vai retornar 3. O menos 2 vai retornar 1 menos 2 vai retornar menos 1. A divisão tem uma observação importante. Em C, se você dividir dois números inteiros, vai retornar um número inteiro. Em Python, qualquer número que você dividir, seja ele inteiro ou real, vai retornar um número quebrado. Se você dividir 1 por 2, ele vai retornar meio. Não importa se o 1 é inteiro ou float. Esse porcentagem aqui é resto da divisão inteira. Para quem não sabe ainda, vamos supor que você quer dividir 10 por 3. Você dividiria 10 por 3, tira 9, fica 1. Não dá mais para dividir dando um número inteiro. Então, você pega esse 1, que é o resto, e esse vai ser o resultado dessa operação aqui de porcentagem. Na maratona, a gente costuma definir isso como mod. Mais para frente, eu vou explicar por quê. Esses parênteses é igual que vocês estão acostumados em matemática. Por exemplo, se escrever aqui 1 mais 2 vezes 3, ele vai fazer primeiro. Ele vai multiplicar o 2 por 3, depois vai somar com 1. Mas se você escrever assim, 1 mais 2 entre parênteses e depois vezes 3, primeiro ele soma, depois ele multiplica. Basicamente, você quer que o computador entenda que você precisa realizar uma operação antes da outra. Você põe parênteses antes, entre a expressão que você quer. E esse asterisco aqui é a multiplicação. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 3 vai dar 6. É isso, basicamente. Esses operadores binários não vai ser muito importante agora, mas a gente pode utilizar no futuro, na maratona, que seria o AND, que ele vai pegar a representação binária. Então, por exemplo, o 2 seria 1, 0. Para quem não sabe, o binário, você pega da direita para a esquerda, o primeiro dígito vai representar 1, depois o resto você multiplica por 2. Então, essa posição aqui, o primeiro 0 vale 1, depois vale 2, depois vale 4, depois vale 8 e assim por diante. Então, esse aqui é o 2. Se você fizer um AND, o 2 com o 3, por exemplo, quando eles são um número pequeno, você completa o resto com 0. Então, aqui, o 3 seria 1, 1, mas aí você completar com 0, fica 0, 0, 1, 1, da esquerda para a direita. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, o número da direita, 0 e 1, ele vai ver se os dois são 1. Aqui, se os dois forem, ele vai retornar 1. Se for qualquer outra coisa na combinação, vai retornar 0. Então, 1 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 0, 0 com 0 também dá 0. Então, aqui, 2 AND 3 vai retornar 2. O OR, ele, ao invés de verificar se os dois são 1, ele vai verificar se algum deles é 1. Se algum deles for 1, ele vai retornar 1, senão ele retorna 0. Então, aqui o mesmo exemplo, 2 com 3.
ele vai retornar aqui primeiro 1 e 0, 1, 1 e 1, 1, e o resto vai ser 0 com 0, então é 0. E esse short, ele é ou exclusivo, é igual que a gente costuma usar no dia a dia. Ou você está nessa aula ou você não está. Não tem como você estar e não estar nessa aula ao mesmo tempo. Então aqui a gente pega o exemplo do 2 e o 3. 0, 0, 1, 0, e o 3, 0, 0, 1, 1. O que ele vai fazer? Se os dois números forem 1 ou 0, ele vai retornar 0. Se um deles for 1 e o outro for 0, aí ele vai retornar 1. Então aqui ele vai retornar 1, 0 com 0, aqui 1, 0 com 0, 0. Então, 1 short 3 short 2 vai retornar 1. Esse menor, menor e o maior, maior, eles são para deslocar o binário para a esquerda ou para a direita. É basicamente assim, ó, você tem o 2, que é 1, 0. Vamos supor que você quer deslocar aqui 1 para a esquerda. Ele vai retornar 1, 0, 0. Você quer deslocar mais um para a esquerda. Ele vai ficar 1, 0, 0, 0. Agora você quer fazer o contrário, você quer deslocar 3 para a direita. Ele vai virar 1 só. Os 3 zeros que estavam antes do 1 somem. Se você deslocar outra vez para a direita, ele vai ficar 0. Ele só some com esse 1 aqui, e o resto dos dígitos ele vai considerar que é 0. Essa parte aí, isso não é muito importante para agora, mas é só uma curiosidade mesmo. Essa parte aqui é que é importante. Tem os operadores relacionais, então a gente costuma falar, tipo, na matemática é um igual só, mas na programação são 2 em Python. Então, igual, igual é o que a gente está acostumado a escrever em matemática. Esse exclamação igual é para ver se duas coisas são diferentes. Maior ou menor é igual ao que a gente está acostumado. O menor, o maior ou igual, ele vai ver, tipo, 6 maior ou igual que 6? Sim. 6 maior ou igual que 7? Não. 6 maior ou igual que 5? Sim. Mesma coisa para o menor ou igual. Aqui, em C++, tem essas 3 operações AND, OR e NOT lógico. Elas podem ser escritas com E comercial AND, com a barra vertical OR e com exclamação NOT. Você pode escrever igual em Python, tipo, escrever extenso por inglês, AND, OR e NOT. Vai funcionar em C++, mas se você escrever com E comercial em Python, não vai funcionar. Ele vai verificar, o 6 é maior do que 5 e o 6 é um número par? Sim. 6 é maior que 5 e o 6 é um número ímpar? Não. 6 é par. O OR, se você pegar 6 é maior que 5 ou o 6 é um número ímpar? Sim. Um dos dois precisa ser verdadeiro, não necessariamente os dois. O NOT, ele vai pegar o que você tem, tipo, se for verdadeiro, ele vai virar falso, se for falso, vai virar verdadeiro. Então, NOT 6 maior do que 5, o 6 é maior que 5 é true. Aí pega o NOT true é false. É basicamente isso. No caso, essa parte, diferente das anteriores, é mais para ver se algo é verdade ou mentira. Então, você testaria isso? Se você estiver testando algo, você quer ver. Isso, uma coisa só funciona se... Eu não sei, se tiver maior do que um tanto. Então, você precisaria usar algo disso para testar isso. Tipo, vai ser mais... Vamos supor que você é um professor que quer corrigir prova. Você fala, se a nota do aluno for maior ou igual que 6, ele está aprovado. Você pode usar isso daqui, esse maior ou igual. Pode passar, por favor. Agora vamos ver as funções básicas. Em Python, não tem main. Tem a opção de você escrever main, mas eu não vou ensinar hoje.
é bem diferente de C++ ou main no Python. Aqui, a gente tem um input. Para que ele serve? Para você pegar alguma coisa que o usuário vai digitar. Então, vamos supor que você quer ler alguma coisa só lá na variável n. Você põe n igual a input. Tem que usar esses parênteses, senão ele não vai entender que é uma função. Esse print, você vai escrever alguma coisa na tela. Então, se você escrever a resposta é e 42 depois, ele vai imprimir na linha. A resposta é 42. Pode passar. Agora tem umas observações importantes. O input, ele sempre vai retornar o que ele lê como uma string. No caso, se você quer um n que é um número, não vai dar certo você salvar como uma string. Então, por isso, a gente converte em Python. Aqui a gente põe int, aí, entre parênteses, input, aí sim ele vai converter para o inteiro e vai salvar no número. Só que tem um problema. O input, ele vai pegar a linha inteira e vai salvar na variável. Ou então, se você converter um inteiro e tiver mais de um, ele vai salvar só o primeiro. Por isso, a gente tem isso daqui em Python, que é para salvar mais de um valor. É meio esquisito mesmo, infelizmente isso é bem complicado, mas é assim que a gente lê vários valores de uma linha só em Python. Eu vou explicar mais para frente como que funciona isso, mas o que precisa saber, esse map, ele vai transformar todos os números em inteiro, e esse input, ele vai pegar uma linha só, e esse split vai separar os espaços. Então, ao invés de pegar um número só, ele vai pegar todos os números, transformar em inteiro e salvar. Basicamente, o input ele vai ler a linha inteira, né? Então, se digitar 1, 2, 3, 4, o que normalmente seria atribuído a uma variável, ia ser uma stringzona assim, um negócio escrito 1, 2, 3, 4. Aí com o split, ele vai simplesmente dividir no meio aí, tipo, onde tiver espaço. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Só que isso daqui ainda é coisa escrita, não é número. Então, tipo, mesmo que tiver 4 variáveis aqui para receber, A, B, C, D, isso aqui ainda não vai ser um número. Se você somar o A com o B, você vai ter 12. Não vai ser 3. Então, precisa do map. O map ele vai aplicar uma função em todos os elementos aqui. E no caso a função é o int, que é para converter tudo isso aqui para inteiro. Então, depois do map, ele vai estar certinho. Isso para vocês poderem usar o que você recebeu da entrada. Sim, porque normalmente as entradas da maratona ou vai ser tudo na mesma linha, assim, os números, ou vai ser linha a linha, tipo um número por linha, né? Sim. Na verdade, em geral, a maratona eles vão te dar um bloco gigantesco de dados. Vocês vão ler sem, tipo, vocês não vão saber o que vocês estão recebendo. E daí, no final, vocês vão dar o de volta. Então, assim, vocês podem usar o que você está recebendo, ao invés de ser um monte de texto. É importante você saber como ler. Vocês vão ter que ler assim, ou vão ter que ler assim. Essa parte é meio difícil de entender, mas eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Eu vou fazer exercício também. Agora, explicando um pouco de print, você pode escrever quantos valores você quiser. Você escrever print 1, 2, 3, 4, tudo separado por vírgula. O que ele vai sair aqui? 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4, e vai pular uma linha. Esse print, por padrão, ele sempre quebra uma linha. Então, em C, você precisa escrever o C++, você escreve um /L ou /N. Em Python, não precisa, porque o print já vai quebrar a linha automaticamente. Mas se você não quiser que não quebre a linha, também tem a opção para fazer isso.
Pô, eu não vou explicar muita coisa aqui nessa aula por conta do tempo, Sim. mas eu vou estar disponibilizando para vocês um guia de Python que uma veterana escreveu. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Bom, agora é condicional em Python, que ela recebe ou representa uma condição. Então, você normalmente vai usar alguma daquelas operações de comparação, o igual, igual, menor ou maior, assim por diante. E elas possuem um escopo. Que vai significar isso? Você tem um bloco da condicional. Se ela não for satisfeita, seu programa simplesmente vai ignorar aquela parte. Então, esse é o escopo da condicional. O que vai ser executado se ela for verdadeira? Em Python, a gente delimita o escopo pela indentação. Em C++, a gente tem aquelas chaves, que é para denotar onde que começa, onde termina um bloco. Em Python, a gente usa espaço em branco. Então, por exemplo, você escrever if A e botar, sei lá, print. Oi. Ele não vai entender que isso daqui está dentro do if. Você precisa colocar 2 espaços em branco aqui para ele poder entender. Eu vou mostrar isso um exemplo daqui a pouco. O que acontece se você não usar o espaço. Continuando, a gente tem 4 tipos de condicional em Python. Tem o if, tem o else, elif, que seria um else if, mas eles decidiram abreviar e ficar elif, e o operador ternário. Esse if vai ser assim, você pega if, condição, 2 pontos e o código. Esse 2 pontos é obrigatório para o Python entender que aquilo que é o que vai acontecer se a condição for satisfeita. Então, vamos supor que vocês querem fazer um bot no WhatsApp que responde se a condição for verdadeira. Esse olá, tudo bom, sem resposta, seria se a condição for falsa. E ali, olá, tudo bom, o bot responde tudo e você, seria se a condição for verdadeira. No caso, a gente usa o 2 pontos no Python, porque o Python, diferente do C, tudo que você colocar, tudo que você escrever, ele vai acontecendo em série. Enquanto num programa por C, você faz o programa inteiro antes e daí depois ele cria uma coisa. Então ele faz tudo desde o começo, então você precisa fazer desse jeito para ele entender enquanto você escreve. O Python, a gente chama de linguagem interpretada, que significa você vai executar seu programa, ele vai ler linha por linha sequencialmente e vai executando assim. É muito comum você se escrever algum erro, alguma linha com erro, ele não vai apontar direto. Tipo, ele vai executar até chegar na linha e vai falar, tá, tem um erro aqui, e vai parar de rodar. Por isso que precisa ter bastante atenção, tipo, conferir em Python, porque normalmente ele não vai apontar esses erros para você antes de você rodar o código. Tem ferramenta para isso, mas não detecta todos os erros. Agora o elif. É o mesmo jeito que o if. Elif, condição, 2 pontos, o código. Esse elif, ele só pode ser colocado depois de um if. Se o if for satisfeito antes dele, o elif não vai ser executado. É basicamente isso. E agora o else, ele vai ser executado só se nenhuma das condições anteriores for verdadeira. Vamos supor que a condição 1 é falsa, a condição 2 também é falsa. Nesse caso, o else seria executado. Ele não recebe nenhuma condição, ele é só um caso genérico, tipo, não aconteceu nada, então quero que ele faça isso. É basicamente esse o uso do else. Ele também, else, 2 pontos e depois o código. Aqui foi um erro de digitação meu, desculpas
aqui, mas se tá else e espaço if, o Python vai reclamar, vai falar que teve um erro na hora de rodar seu programa. E o último dos operadores funcionais é o ternário. Como que funciona? Você escreve o que é para ser executado, aí você escreve a condição, depois você escreve else, a condição falsa. É um pouquinho confuso isso, mas com o tempo vocês pegam. Então, tipo aqui, tem federal, que recebe o fiscal, XCS, que recebe caso. É mais literalmente, tipo, acontece isso, se não acontece isso. É basicamente mais parecido com o que você falaria. Ah, vai no mercado, se tiver ovo, compra um, senão você vai embora sem fazer nada. Agora os loops, diferente de C e C++, que existe o while, em Python só existe o for e o while. O loop ele vai ser executado enquanto a condição que você passar for verdadeira. Assim como os condicionais, eles também precisam de 2 pontos depois que você escrever a condição. E eles também têm um escopo que você precisa indentar. Bom, agora que a gente tem uma base que dá para entender como funciona o Python, eu vou mostrar para vocês um exemplo de código. Bom, vamos supor que você quer escrever um programa que lê um número A e um número B em linhas diferentes e você vai imprimir a soma deles. Então, a gente põe aqui A igual a input, abre parênteses, você pode escrever uma mensagem que o usuário vai ler. Então, aqui digite um número qualquer. Lembrando que, tipo, em questão de maratona, geralmente você não escreve nada, né, pro usuário, no problema em si. Sim, esse texto que ele colocou dentro do input funciona igual um print. Só que a maratona ela corrige a sua coisa lendo todos os seus prints e vendo se é exatamente igual o que eles querem. Geralmente eles não querem um negócio de leitura, então geralmente eles escrevem lá. Mas na maioria dos seus programas que você faz por si só, você geralmente usa. Só na maratona geralmente não. Isso. No caso, quando não precisa ser só, não coloca nada ali. É só o abrir parênteses. Você pode também usar para testar, e daí é apagado antes de entregar. Gente, esse programa é um programa bem interessante. Eu fiz aqui o meu programa e ela está falando que Python não está instalado em extensão. Vamos ver se não está instalado mesmo. Eu acho que é mentira. Escreve. Bom, para rodar o Python, você escreve Python 3 aqui, espaço, o nome do arquivo. Vamos ver se ele vai rodar. Aí, ele está instalado, só não instalei a extensão de Python. Aí, sei lá, vou escrever assim, outro número, 6. Qual que vocês acham que vai ser a resposta? A resposta é 11, que é o que a gente conseguiu. E ele encerrou o programa. Vamos ver o que aconteceria se a gente não tivesse esse int aqui. Não precisa compilar Python, ele é uma linguagem interpretada, então é só você rodar Python 3 de novo, ele vai executar. Então agora onde está 1 e 2? Ele imprimiu 12. Eu vou explicar por que isso vai acontecer, por que isso está acontecendo mais para frente. Bom, agora vamos fingir que a gente quer um número, sei lá, int, n igual a int, input, digite um número. E agora a gente quer um while. O número, para a gente sair desse while, ele tem que ser maior do que 10. Tá? Essa é a condição. Enquanto o número for maior do que 10, ele vai... Enquanto o número for menor ou igual que 10, ele vai entrar nessa condição. Então, tipo,
0 menor ou igual que 10, true. Então ele vai entrar nesse while. É basicamente isso. Perdão pela confusão aqui. Se eu rodar de novo no programa... Uma variável para ser menor que 10. Muito bem colocado para aquele. O cara foi cirúrgico na observação dele. A observação dele foi boa. Meu computador... Morreu. Tá. Agora vai funcionar, eu prometo. Digitar um número 0. Digitar outro número. 0 não é maior do que 10. Se eu botar 10 aqui, 10 não é maior do que 10, é exatamente igual. Mas se eu botar 11, aí ele vai sair do loop, porque 11 é de fato maior do que 10. Vamos supor que agora você quer calcular, sei lá, a tabuada do 5. Como que a gente faria isso? Daria para você printar várias vezes, tipo, 5 vezes 1, 5 vezes 2, escrever 10 linhas só de 5 multiplicado pelo número da tabuada. Mas isso seria meio ineficiente. Então a gente pode usar um for. Em Python, tem uma função especial, que é esse range aqui. O que ele significa? Ele vai pegar e ele recebe um inteiro aqui. Então, por exemplo, ele vai criar uma lista com os números 0, 1, 2, 3 até o 9. Tipo, esse 10 é qual que é o último valor que deveria ter. Tipo, tudo que for menor do que isso, ele vai inserir nessa lista. Esse i é uma variável que eu estou utilizando para iterar nesse range. Tipo, iterar, eu vou pegar todos os elementos e vou percorrer tipo, essa lista. Tipo, primeiro eu pego o 0, depois eu pego 1, depois eu pego o 2. E outra observação importante é que esse range vai começar no 0. E a gente não quer 5 vezes 0, a gente quer 5 vezes 1 primeiro. Então a gente vai fazer o quê? Print. Ele vai fazer 5 vezes i mais 1, porque ele começa no 0 e a gente quer que ele comece no 1, é igual a, aqui a gente escreve 5 vezes i mais 1, por se a gente pegar 5 vezes i mais 1 sem parênteses, primeiro ele multiplicaria 5 vezes o i e somaria com 1 depois. Então, vamos executar aqui nosso programa, ele vai imprimir a tabuada do 10. 5 vezes 10 é igual a 50, 5 vezes 9 é 45, todos os valores do 1 até o 10 aqui. Ou se a gente quiser testar, sei lá, vocês querem só ver o que está nesse range. Esse in, eu esqueci de falar, mas ele vai pegar e vai percorrer aquela lista inteira. Aqui ele vai imprimir os números do 0 até o 9, que é exatamente o que está contido nesse range 10. Dá para mudar o passo a passo do... Eu vou falar um pouco disso mais tarde, mas esse range 10 é como se eu tivesse 0, 1, 2, 3, até o 9. Se alguém tiver com uma dúvida ainda, é isso que esse range está fazendo. Aqui é parênteses, tá. Bom, alguém que quer que dê mais algum exemplo do que a gente viu até agora? Acho que faltou algum do if. Int n, aqui, n. Faz o da nota. Int input. Vamos usar um float, já que é de nota. Float input. Digite sua nota. Digite 3 notas. Não, uma só. If n menor do que 6. Aqui print não passou. Else int passou. Vamos botar uma rec então. Elif n maior é igual que 5. Int recuperação. Esse
essa segunda condição, ele vai ver só se o 5 é maior ou igual que 10, mas isso não é suficiente para saber se ele passou ou se ele está de recuperação. Então, a gente pode pôr end n menor do que 6. Aí sim ele vai executar o que a gente quer. O cara tirou 10, ele passou. Se a gente botar que ele tirou 5.6. No primeiro if é menor que 5. Como? Ah, é menor que 5, perdão. Bom, é isso. Desculpa pela minha confusão aqui. Continuando na aula. Meu Deus. Bom, a gente tem aqui forçando interações. O que acontece no for? Ele vai executar aquilo enquanto sua condição for verdadeira. O while também. Enquanto você tiver uma condição que é verdade, ele vai executar. Então, se eu botar while true, ele não vai parar nunca. Se você quiser que ele pare, você pode escrever break. Você escrever while true, break, ele não vai executar aquele while para sempre. Ele vai entrar e vai parar imediatamente. Esse continue, ele vai pegar a parte que você está do seu for, ele vai pular tudo que tiver depois daquilo e vai para a próxima interação. Então, vamos supor que você quer imprimir, ou você imprime um número, depois você multiplica ele por 2. Se você botar, primeiro você imprime, continue, e depois você imprime ele vezes 2, esse continue vai pular essa multiplicação por 2. Ele vai só imprimir o número e depois ele vai continuar com o resto do seu loop. Para todas as iterações dele, ele vai só imprimir aquele número. Eu posso exemplificar aqui. Então, vamos supor for i in range 10 int e continue int i vezes 2. Tá vendo aqui? Até a IDE deixou isso de uma cor mais escura, porque ele está mostrando que esse código não vai ser acessado. Se a gente tentar rodar isso daqui, ele nunca vai imprimir esse i vezes 2. Se a gente tirar esse continue, aí ele vai imprimir o número seguindo do número multiplicado por 2. Se a gente colocar um break aqui, ele vai imprimir só 0. Ele vai entrar no loop, fazer uma instrução só e ir embora. É isso que esse break faz. Lembrando que tem isso daqui em C, em C++, mas não recomendo que vocês utilizem isso em CAP ou em qualquer outra matéria que use essas duas linguagens, que os professores não gostam. Agora, falar um pouco de função. Para que serve uma função, basicamente? Vamos supor que você quer dividir dois números e que não existe aquela barra. Então, você implementou alguma coisa que calcula a divisão. Para você executar isso no seu código várias vezes, você teria que escrever aquilo várias vezes. Você teria que reimplementar a mesma coisa repetitivamente. A função ela serve para isso. Ao invés de você reimplementar, você só chama aquele bloco de código de, sei lá, divisão, e você chama ela quando você quiser dividir alguma coisa. A função, ela vai receber argumentos, você define qual que é o nome dele dentro daquele bloco de código. Vamos supor que você tem uma variável chamada carro, e dentro dessa função, o primeiro argumento é carro 1. Não necessariamente a variável precisa ter o mesmo nome, ela só vai indicar que dentro daquela função, você vai tratar como se ela tivesse aquele nome que você especificou. Então, pode passar. Então, vamos supor que você quer fazer uma função que soma. Então, se escreve def, que é para indicar que aquilo é uma função, espaço, você nomeia a sua função, tem a mesma regra de nomear a variável, então, não pode caractere especial.
E aí vamos supor que eu não sou criativo, só vou ter o argumento 1 chama A, o argumento 2 chama B. Ele vai retornar A mais B. Ali do lado, o que ele está fazendo? O A recebe 3, o B recebe 5, e ele vai imprimir 8. Vamos supor que fora da função, ou sei lá, Luiz e Zé. Luiz recebe 3, o Zé recebe 5. A função vai se comportar exatamente da mesma forma. Tipo, o nome da variável que está fora não interfere no que vai ser feito dentro da função. Aqui é só uma observação que eu tinha feito antes. Você não pode botar aqui um emoji no nome. Você não pode botar um emoji no nome da sua função. No caso, essa linguagem é JavaScript. Swift você pode fazer isso, mas em Python não. Tá. Aqui é outra observação que vocês vão aprender em Capra que chama recursão. Você pode chamar uma função dentro de outra quantas vezes você quiser, porém, se você nunca tiver alguma forma de parar que essa função chame ela mesma várias vezes, você vai gastar toda a memória do seu computador e o programa vai parar, provavelmente sua máquina também. Isso foi uma ameaça. Isso foi uma ameaça. Então, vamos supor que você quer calcular o fatorial. Essa é uma condição, esse é um exemplo de uma função recursiva que tem uma condição de parada, que a gente chama. É um caso base. Tipo, vamos supor que você escreve fatorial 10, você chamou isso. Então, ele vai executar fatorial 10, depois fatorial 9, assim por diante, até chegar no fatorial de 0. Aí ele para. Se não tivesse isso, ele ia tentar calcular o de 0, depois menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante, até o programa interromper por falta de memória. Ali do lado está o Fibonacci. Para quem não sabe a sequência de Fibonacci, você começa com 1 e 1, e daí você soma o elemento 1 que vem antes dele. Então, 1 mais 1 é 2, aí fica 1, 1, 2. 2 mais 1, 3. Aí você pega 1, 1, 2, 3. 3 mais 2, 5, assim por diante. Essa função de Fibonacci, ela é recursiva e não tem uma condição de parada. Você escrever esse Fibonacci de 1, ele ia tentar fazer Fibonacci de 0 e mais Fibonacci de menos 1. Dentro de Fibonacci de menos 1, é chamar Fibonacci de menos 2 mais Fibonacci de menos 3. Não ia parar nunca e não ia ser legal para o seu computador. É um exemplo de uma função recursiva. Você tem um meio e dentro dele várias vezes sem parar. É basicamente isso que é uma recursão infinita. Falando agora um pouco sobre lista. É legal a gente declarar o nome de variável, mas se a gente quisesse, sei lá, salvar o nome dos produtos que tem no mercado. Então, você quer fazer sua lista de compras, um exemplo mais do cotidiano, assim. Então, a gente escreve, sei lá, aqui em Python, compras. Aí vai receber, você abre aqui o colchetes. Aí você escreve, sei lá, preciso comprar ovo. Você para por vírgula, preciso comprar sabão. Preciso comprar banana. E aí você escreve quando você quiser. Ele vai salvar tudo isso. Vai ser uma variável só, mas vai ter várias coisas dentro dela. Assim você pode, com os loops, ou até manualmente, ficar procurando um por um. Então você poderia fazer uma rotina onde você compra um, daí você vai para o próximo, daí você compra o outro. Ou algo assim. Você pode implementar várias coisas com isso. Tipo, se você quisesse, se você não fosse usar isso daqui, primeiro você teria que saber quantas coisas você quer comprar, e segundo, você tem que criar uma variável para cada um desses itens. Com cada um tem um nome, seria mais difícil você ir de um para o próximo, porque você teria que escrever ele novamente. Então, provavelmente seria uma linha para cada coisa, ao invés de escrever.
o computador pensar para você. Isso. Calma aí. Aqui é um exemplo tipo, de lista. Vocês não precisam ter o mesmo tipo de objeto nela. Então, aqui você tem números e tem uma string. Você pode fazer isso em Python, inclusive você pode botar uma lista dentro de outra. Pô, isso vai ser útil mais para frente. Aqui a gente tem algumas funções que a gente usa na lista. Então, se você escrever entre parênteses o nome da sua lista, ele vai indicar quantos objetos tem nela. Se você escrever lista.append valor, ele vai inserir o que você escreveu entre parênteses no fim da sua lista. Se você escrever lista.pop, especificar uma posição, ele vai remover o elemento que você indicou. Se você escrever valor em lista, ele vai pegar e ver se aquele valor está presente. Esse último é bastante interessante, porque você pode fazer um for com ele. Sim. Onde você pode fazer uma lista casas. E daí você, para cada casa, dentro de todas as casas, e daí você faz o que você quer com isso. Então, por exemplo, vamos supor que você quisesse ver, sei lá, você tem sua lista de números primos. Você vai receber 2, 3, 5, 7, 11, assim por diante. Você quer saber se algum número é primo. Sei lá, se número em primos. Esse número em primos. O que ele vai fazer? Ele vai olhar se o seu número está contido nessa lista. Se ele tiver, vai ser um true. Se não tiver, vai ser um false. É um exemplo de aplicação. E agora tem essa... Como que a gente faz para acessar um objeto na lista? Tá? Tipo, eu salvei minha lista de compras. Mas como que eu sei o que eu preciso comprar primeiro? Você escreve compras. Abre colchetes aqui. Em Python, todo índice vai começar em 0. Então, você quer pegar o primeiro elemento, escreve compra 0. É isso que você faz para pegar o primeiro elemento na lista. Então, tipo, aqui no caso, o primeiro elemento é ovo. Se eu escrevesse listas 1, ele retornaria sabão. Também tem outro jeito de você acessar a lista, que é você escrever lista, abre colchetes, início, 2 pontos, fim, fecha colchetes. Você vai pegar uma fatia da lista, vamos dizer assim. Então, você escrever esse lista 1, 2 pontos, 2, o que ele ia fazer? Ele ia retornar sabão e banana. Se você escrevesse lista 0, 2.2, você vai pegar ovo, sabão, banana. É assim por diante. Essa observação aqui é o que eu tinha comentado. O range, ele vai retornar uma lista. Se você especificar um n só, tipo um número só, perdão, ele vai retornar uma lista começando do 0 indo até o número que você especificou, mas ele não vai conter o número que você escreveu. Então, range 3, ele vai ter todos os números de 0 até 3, menos 3. Agora, string, a gente pode entender string como uma lista de caracteres. Como assim? Deixa eu explicar um pouco melhor. Vamos dizer que você tem um nome. Você quer que o nome seja igual a Ramos, que é o cara que está ali.
Certo? Você pode pegar, por exemplo, e acessar a primeira posição do nome. Ele vai retornar um R. É a primeira letra do nome do Ramos. Ah, mas se você colocar nome menos um, o que acontece? O nome menos um, se você escrever um número negativo, ele vai para a última posição aqui. Certo? Vai fazer de trás pra frente. É. Aí ele vai voltando? Sim. Mas isso vocês não vão precisar usar, tipo, o número negativo no índice. Não precisa usar na UBI. Vocês podem usar se vocês quiserem mais para frente. Mas, tipo, eu pessoalmente não tenho muito costume de programar em Python, eu também não uso muito. Aqui as strings, a gente tem métodos específicos e operações também. A gente pode somar duas strings. Isso explica por que 1 mais 2, quando a gente não converteu para inteiro, deu 12. Ele vai pegar a sua primeira string e vai encaixar a segunda logo na frente. Então ele pega o 1, coloca o 2 logo na frente. Então fica 1, 2. Ele vai acabar criando uma lista gigantesca com todas as coisas que você está somando. No caso, você não precisa de duas strings só. Você pode somar quantas strings você quiser. Se você tivesse A, B e C, você poderia somar os três. Em Python, especificamente, dá para você multiplicar uma string. Isso não tem em C e C++. Você multiplica por um número inteiro, ele vai repetir aquela string o tanto de vezes que você especificou. Então, ABC vezes 3 seria ABC, ABC, ABC. É isso que está fazendo. Você pode comparar duas strings também. Você pode ver, A é maior que B. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai ver se A tem um tamanho maior que B. Depois ele vai verificar cada letra se o A, tipo, por exemplo, a primeira letra de A é C, a primeira letra de B é D. Ele vai verificar qual das duas vem antes. Aí é igual da lista, ele vai calcular o tamanho da sua string, quantas letras tem nele, quantos caracteres. O split é o que a gente mostrou para pegar vários valores. Então, você pega o split sem nada assim, ele vai separar por espaço. Se você quiser que ele separe por outra coisa, aí você especifica dentro dele. Então, por exemplo, o nome aqui é Ramos. O nome ponto split N, ele vai separar isso aqui em duas strings, um RA e um OS. É assim que funciona. Aqui tem uma alternativa para você imprimir. Ao invés de você separar por vírgula, tem uma coisa que chama fstring em Python, que é para você formatar a sua string. Como que vai funcionar isso? Você escreve um F antes das aspas simples ou duplas. Isso vai indicar para o Python que aquela string é para ser formatada. Então você escreve, veja esse valor. E o que vai ser formatado mesmo é o que está dentro dessas chaves. Tipo, as chaves não vão aparecer, só vai aparecer o valor daquela variável. Para ficar mais claro, vamos supor que eu estou de print. No caso, esse 15 é um número mesmo, mas vamos supor que você tem uma variável. Você quer fazer um jogo ou um aplicativo que salva o nome de uma pessoa e imprime na tela para ela. Você pode usar o nome que está em cima ali e colocar Oi Nome. Então ele iria, como o nome está marcado como Ramos, imprimir Oi Ramos. Exatamente. Esse é um jeito mais fácil de fazer isso, senão você teria que usar mais de um print. Aqui tem um exemplo, o que eu acabei de explicar.
MyString é olá espaço mundo. Aí eu quero pegar uma lista de todas as palavrinhas que tem aqui. Ele vai separar todos os espaços e vai colocar ali, olá, vírgula, mundo. Se eu tivesse, sei lá, olá, vírgula, mundo, MyString só, e eu quisesse separar por vírgula, então vamos supor que eu recebo um monte de número, 1,2, 5. Eu não vou querer ficar com essa vírgula salva. Então eu tiro ela e salvo todos os valores em formato de lista. Isso daqui é para avisar que a gente vai ter um contest. O que seria isso? Seria meio que uma provinha para vocês treinarem o que a gente aprendeu nessa aula. E todos os problemas que tem lá só são coisas que dá para fazer, é coisa que dá para fazer só com o que a gente viu nessa aula. Então não tem nada fora disso. E os problemas não estão em ordem de dificuldade. Então pode ser que o primeiro seja mais difícil que o último, por exemplo, ou que o terceiro seja mais fácil que o segundo. A gente vai estar abrindo esse contest até segunda, e as 2 pessoas que resolverem mais exercícios, a gente vai entregar uma caixinha de bombom que eu não trouxe hoje. Mas na próxima aula a gente vai ver quem que se saiu melhor e vai entregar para essas 2 pessoas. As maratonas geralmente funcionam parecido com o jeito que o contest está aí. Como que funciona esse contest? Você escreve uma solução, envia para a plataforma verificar se está certo. Então, ele vai pegar, sei lá, você quer um programa que calcule A vezes B. Então, ele vai te dar calcule A vezes B. Aí ele vai te dar um exemplo de entrada. Você quer que, no caso, você lê primeiro o A e depois o B. Então, o A vale 10 e o B vale 3. Qual que é a saída que você quer? Output 30. Se o seu programa responder qualquer coisa que não seja 30, ele vai te dar errado. Tem problemas mais difíceis, sei lá. Você quer imprimir, você tem várias cores, a pessoa não gosta de algumas delas. Você quer imprimir alguma cor que a pessoa goste. Tem problema que você pode imprimir qualquer uma das cores que não seja uma que a pessoa não gosta e vai dar certo. Mas não sei se tem no contest, agora eu não lembro de cabeça, mas é uma possibilidade também. Então, pode ter mais de uma resposta correta em alguns problemas. Gente, se vocês quiserem chocolate. Se não gostarem de chocolate também, sei lá, pode dar para outra pessoa. Eu vou explicar mais alguns exemplos. Vou mostrar mais alguns exemplos. Vamos supor aqui, vamos ver isso aqui funcionando. Tá, digite um nome. Eu esqueci de botar espaço aqui na string que tem. Sei lá, você quer Luiz, outro nome Carlos. Vai imprimir Luiz Carlos. Vamos supor agora que eu quero que ele imprima Luiz 3 vezes. Aqui eu pego Luiz vezes 3, nome vezes 3. Eu vou botar aqui, vou inserir o nome na entrada, então vou botar Luiz. Vai imprimir Luiz, Luiz, Luiz. Agora vamos supor que a gente quer a inicial da pessoa. Sua inicial é nome 0. O que a gente vai fazer? A gente vai ler o nome da pessoa e vai imprimir só a primeira letra. Então aqui, por exemplo, Ramos. Inicial é R. Vamos supor que a gente não quer só a inicial, que a gente quer as 3 primeiras letras. Então a gente pega do 0
até o 3, né? Vamos. Tipo, esse fim, ele vai ser sempre, tipo, você quer a segunda letra, então seu fim tem que ser 2, tipo, considerando que o vetor ele começa no 0. Então, tipo, você tem 0, 1, ele vai imprimir as duas primeiras letras, e daí ele vai parar na terceira letra, então ele para no 2. Ok, ele vai imprimir 0, 1, 2 e para no 3. Por isso ele imprime só RAM. O índice depois dos 2 pontos não é incluído. É. Até ele, mas não chega. Vamos supor aqui que você quer... Faz uma lista de número par. Faz uma lista de número par. Lista. Open. Então vamos supor aqui for i in range 10. E põe lista, ponto append. Opa. E mais 1 vezes 2. Int lista números pares. Aqui a gente começa com uma lista vazia. E quer todos os números, tipo, do 1 até o 10 multiplicado por 2. Esses são os números pares que a gente tem. Vamos supor que a gente não quer na posição 5. Pode fazer lista.pop 5. Lembrando aqui que esse 5 vai estar se referindo ao sexto elemento. Vamos supor aqui que a gente quer 10 itens. Vamos supor que a gente quer montar nossa lista de compras que vai ter 10 itens. Eu vou botar aqui 5 para não ter que ficar digitando 10 coisas. Então vamos supor que a gente quer arroz, feijão, peixe, batata e macarrão. Escrevi macarrão. Então a gente tem uma lista de compras com 5 itens e foi tudo que eu digitei. Vamos supor aqui que a gente já tem os valores. A gente não quer receber, a gente só quer imprimir. Então nossa lista seria ovo, fritas e um frango. Pão. Vou botar um pão então. For i em lista. A gente printar i. Então a gente vai pegar todos os elementos que tem nessa lista e vai imprimir. Então tem ovo, fritas, frango e pão. Alguém tem alguma dúvida? Por que print i? Então, tipo, esse i, a gente vai... É a variável que a gente está usando no momento. Ele vai assumir os valores da lista? Sim, tipo... lendo um por um, até ela acabar. O que acontece é que quando tem um range, ele gera os valores, né? De 0 até o valor que você passou. Então, querendo ou não, está calculando uma lista que foi criada naquele momento. Então, esse daí é o mesmo caso, só que não é uma lista numérica. Que a gente fez ela manualmente. Você pode usar, talvez as coisas do Uri te enviem uma lista. Você pode ler ela, você recebeu uma lista desse jeito, fazer o que o problema pede. Tipo, esse i, basicamente, a gente está fingindo que todos os elementos dessa lista vão ser salvos na variável i temporariamente. E daí a gente vai imprimir eles um por um. É isso que está acontecendo. Você pode mudar o nome dele também. Se... Então, o índice da lista. Colocar print lista, por exemplo. Tipo, no caso, a gente pode fazer igual que você está acostumado no range. Vai ter que pegar o len, né? Pega o len. No caso, a gente pode pegar o len já para mostrar. Não, tem que colocar o range. Tem que colocar o range. E só tem o número. É verdade, perdão. A gente pega aqui o range do 0 até o tamanho da lista.
Aí a gente vai imprimir lista e No caso, usar desse jeito, só com a variável em si, é uma das facilidades do Python. bom, eu vou dar um exemplo agora, tipo, vamos supor que a gente quer pegar vários números na tela. Então a gente pega aqui números, igual aqui o colchetes. Então a gente pode pegar map, a gente quer que seja só números, e aqui a gente pega o input, ponto split. Pode ser esses colchetes por bicho. Tá? No caso, o que a gente está fazendo? Em Python, você pode fazer desse jeito. Tipo, tem mais um negocinho aqui. Dá para você pegar e inicializar uma lista com uma lista de valores já. Eu teria que fazer mais uma coisinha para aquilo funcionar. E desse jeito que a gente está falando. Então, a gente está pedindo para o programa criar uma lista e que coloque todos os elementos que a gente digitar nela. Então, digite números. Aí a gente vai imprimir os números. Print números. Igual números. Tá, vamos escrever aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai pegar todos os números que eu digitei, vai salvar na lista e vai imprimir para mim. Tipo, se eu digitar um só... Coloca o número do plante. Tá, se eu colocar 1,5 aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não vai converter 1,5 para um inteiro. Ele não sabe fazer isso da entrada que eu peguei. No caso, se eu quiser ler números quebrados, eu teria que especificar aqui float. Então, por exemplo, se eu escrever 1,5 agora, ele vai saber que é 1,5. Tipo, em C, C++, a gente pode converter um float direto para um int. Mas em Python, se você estiver lendo isso e o seu programa não espera que seja um float, ele vai dar erro. Bom, o que eu tinha planejado para essa aula era isso.